mais uma vez à sala do professor Odilon. Sejam bem-vindos, eu sou o professor Odilon, professor de língua portuguesa, literatura e redação. Vamos hoje aprender um pouco mais sobre o texto dissertativo e argumentativo. Fique ligado que hoje tem muitas dicas para vocês, para a gente aprimorar ainda mais o processo de escrita do texto dissertativo ou argumentativo. Existe poder na argumentação. Argumentar é um instrumento poderoso que todos devem possuir. Aprender a argumentar bem não só te possibilita redigir um bom texto, como também te traz oportunidades. Então, vamos promover essa oportunidade sem limites para você em qualquer área que você desejar. Se você já faz isso de forma oral, vamos aprender a fazer isso no papel. E por último, esteja por fim atento ao tempo. Utilize as palavras ao seu favor, mas também a favor do outro, para que o outro compreenda e interaja com você. Quer uma dica? Quer algumas dicas? Estude o máximo de informações que puder, usando o máximo de fontes de pesquisas e referências que você tiver à sua disposição. Para isso, use portais especializados, fórum de debate, redes sociais, converse com especialistas sobre o assunto, interaja com as pessoas para você aprimorar os seus conhecimentos. Use o bom senso e nunca use argumentos exclusivos como verdades. Não existe argumentos exclusivos como verdade. Que você pode evitar, você deve evitar discursos racistas, religiosos, homofóbicos, xenófobos ou de gêneros são rasos e demonstram falta de empatia. Você deve, isso até fere um dos princípios do Enem, que é não ferir os direitos humanos, ok? Outra dica, transforme o seu hobby em aprendizado. Use o seu tempo para ler bons livros, assistir bons filmes, séries, que ensinam a respeito da argumentação. Isso é importante. Você que hoje está aprendendo um pouco sobre argumentação. E são dicas importantes para você se especializar no assunto. Os seus argumentos devem ter um embasamento. Nunca devemos afirmar algo que não venha de estudos ou informações previamente adquiridos. Então você tem que guardar o seu tempo, usar esse tempo seu como um hobby para ler textos interessantes e se aprimorar, se apropriar de informações que serão importantes para os seus argumentos. Uma outra dica, os exemplos dados devem ser coerentes com a realidade. Já disse isso e reafirmo que isso é muito importante para vocês aprimorar o seu texto dissertativo. Casuais citações de pessoas e trecho de texto, tais textos devem ser razoavelmente confiáveis, não deve ser qualquer tipo de texto. Então, nas citações tem que ser a partir de textos que sejam confiáveis, ok? E então, a partir dessas dicas, um texto que tem uma boa argumentação, ele deve conter uma lógica de pensamento. Olha só, uma lógica de pensamentos. Os raciocínios devem ter uma relação entre si. Deve ser um texto que deve continuar o que o outro afirma. Então, um pensamento seu deve ter continuidade com outro pensamento para que o texto tenha uma lógica de raciocínio. No início do texto, deve apresentar assuntos, no assunto do texto, a problemática que o envolve, sempre tomando cuidado para não se contradizer. Então, para evitar contradição, assuma o seu posicionamento, selecione os seus argumentos para não contradizer aquilo que você propôs lá no início do seu texto. No decorrer do texto, vão sendo apresentados os argumentos propriamente ditos, aqueles que você selecionou e que vão defender a sua tese. Então, junto com explicações e citações que existirem. Então, você deve ir aperfeiçoando o seu texto com o estudo e com essas dicas. No final do texto, as ideias que você foi colocando durante o desenvolvimento, lá na sua conclusão, deve vir sendo prevista pelo leitor. O leitor, à medida que ele for lendo o seu texto, ele já vai tendo uma ideia de como você vai concluir o seu texto. Isso é interessante. Os argumentos podem ser argumentos fortes e argumentos fracos.
O que são argumentos fortes? Argumentos fortes são aqueles consistentes, relevantes, têm grande valor persuasivo. Esses argumentos fortes, eles partem do pressuposto que são argumentos que são inteligentes, mais inteligentes do que os argumentos fracos. Suponhamos um exemplo: uma criança chama sua mãe para ir numa pizzaria à noite. A mãe diz para o garoto assim: não vamos porque a pizza é muito cara, nós vamos gastar dinheiro. Qual é o argumento do garoto? Então, mãe, a senhora prefere ficar em casa, fazer janta, lavar um monte de vasilha, ficar na cozinha ou a gastar um pouco de dinheiro? Resultado, foram todos para a pizzaria. Então, o garoto usou um argumento forte. O que é o argumento fraco? São aqueles rasos, sem consistência, pouco convincentes, superficiais, não tem muito valor persuasivo. Tá? Um exemplo: um casal, um homem, a mulher, o homem diz para a mulher: você quer namorar comigo? E ela responde: você quer namorar comigo por quê? Quer casar comigo por quê? Ele responde: porque você tem os olhos lindos, o cabelo macio, a pele sedosa, por isso que eu quero casar com você. Então são argumentos muito superficiais. Ele poderia dizer para essa garota que os projetos dele só tem sentido, só deve ter um sentido se ela estiver junto com ele. Eu suponho que seria mais convincentes, ou tende a ser mais convincente do que o outro, o anterior. Entenderam bem? São esses os argumentos fortes e argumentos fracos. E depois a gente vai ter aulas entendendo e praticando isso. Para construir uma boa argumentação, o primeiro passo então é você ler e se informar de notícias, de jornais, de documentários, como a gente já viu nas dicas anteriores. Tá? Tome nota disso. Conhecimento de mundo, ter informações que proporcionam a construção da sua opinião, isso é importante, favorece a sua tomada de decisão e construir os seus argumentos. Então, o primeiro passo é você ler, se informar a partir de notícias, jornais, documentários, filmes, para você ir aprimorando esse pensamento. O segundo passo é você analisar o tema, com questionamentos, o que aborda, quais fatos são relevantes, qual é a minha opinião em relação ao texto, eu concordo, eu não concordo e por quê. E o terceiro passo é você selecionar os argumentos. Selecionar os argumentos como eu já passei para vocês em outros vídeos, através dos dados, autoridades, comparações, explicações, causa e consequência e evidências. Eu já disse para vocês que o argumento promove autoestima elevada, autoconfiança, autoridade, influência, capacidade de defesa e espontaneidade. Então hoje nós vamos aprender alguns fundamentos para o bom argumentador. Quais são esses fundamentos para um bom argumentador? Argumentar é persuadir. Persuadir é tentar convencer. Convencer é vencer juntos. Então, ou seja, conseguir pessoas que adiram ao seu pensamento é você escrever de forma descontraída, de forma que você interaja com o leitor e faça com que ele assuma o mesmo pensamento que você, ou concorde com você. Essa é a ideia, esse é o objetivo que deve ser alcançado no texto dissertativo argumentativo, nas suas argumentações. Um outro fundamento do bom argumentador é influenciar as pessoas com conteúdo de valor. Não é qualquer conteúdo. Então você deve buscar pesquisas, buscar conhecer e entender bem do assunto ao qual você vai redigir, para que esse conteúdo tenha valor para o seu leitor. Um outro fundamento é você interagir com o outro. Interagir significa saber falar e saber ouvir. Ser íntegro e verdadeiro nos seus argumentos. Então você tem que aprimorar os seus argumentos para você ser íntegro e verdadeiro. Um outro fundamento é você perguntar, incentivar a resposta, saber ouvir e buscar novas energias. Esse é um fundamento importante. Um outro fundamento
como eu já disse em outras aulas, você se valer de fala simples, com correção, ser claro e objetivo. É permitir o entendimento com o outro. É indispensável também que saibamos de fato o que queremos. Quando você vai argumentar, você tem que saber de fato o que você quer com os seus argumentos. Um outro fundamento é contribuir para reduzir a discórdia, proporcionar uma harmonia no desenvolvimento do seu texto. Um outro fundamento é você ser bem-humorado sem ser palhaço, ter bom senso nos seus argumentos. O outro passo é você construir as frases principais de cada parágrafo. No desenvolvimento, normalmente, eu gosto de usar 2 parágrafos. Não use apenas um, que os argumentos vão ficar comprometidos. Eu ensino sempre você produzir na sua introdução 2 argumentos principais, para você, a partir desses argumentos principais, você, no desenvolvimento, usar cada argumento principal em um dos parágrafos. O texto fica melhor e eu ensino essa forma básica para você ir aprimorando desses conhecimentos. Entendido? Então, no desenvolvimento, você vai construir 2 parágrafos. Um parágrafo, todo parágrafo, ele tem uma estrutura bem simples, estruturalmente simples. Primeiro você vai construir uma frase principal, que a gente chama de tópico frasal, é uma frase chamativa, uma frase de impacto, pode ser uma citação, pode ser um dado estatístico, mas você não vai colocar só esse dado, não vai colocar só essa exemplificação. Você tem que depois analisar, fazer uma análise desse tópico e depois fechar esse tópico. Então, o parágrafo de desenvolvimento tem que ter 3 partes. A primeira, a frase principal, que a gente chama de tópico frasal. Depois, a análise daquilo que você colocou, se for um dado, se foi uma explicação ou uma exemplificação. E depois fechar esse parágrafo, para ter uma coerência lógica aí nessa sequência. Ok? Isso você faz através de quê? Você vai comparar e comentar, né? Contrastar e comentar, né? Definir e comentar, interagir e comentar. Então, todos as suas citações, exemplificações, frases de contraste, deve ter também um comentário para não ficar apenas no dado que você colocou na fala da autoridade. Compreendido? Então, esses são os passos para você construir uma boa argumentação. Então, existem vários tipos de argumentação, que nós vamos trabalhar também na prática com isso em outras aulas. Mas na aula de hoje, você vai ficar com essas dicas e os tipos de argumentação que são de autoridade, né? Os argumentos de autoridade, que você pode utilizar de pensamentos de outras pessoas, mas você tem que comentar e fechar o parágrafo, compreendido? Depois você também pode falar de causas e consequências, quais são as causas, quais são as consequências. Comente, feche o seu parágrafo. Depois você faz uma comparação. Nessa comparação, você vai fazer também em uma parte do seu parágrafo de desenvolvimento. Depois você vai comentar, fazer um argumento por analogia, que a gente chama por analogia, que é a comparação. Entendido? Depois você pode também citar um dado estatístico. Pode ser uma das formas, um argumento com dados estatísticos. Você também tem que comentar e fechar o seu parágrafo para ele ficar bem coerente, não ficar só apenas na citação do dado estatístico. Também você pode se valer de evidências, colocar um argumento de evidência, que você vai conquistar o leitor por meio de prova, né? E essa prova também tem que ser evidenciada, tem que ser comentada e tem que ser fechada para o seu parágrafo ficar um parágrafo coerente. Tá? Também pode ser feito através da exemplificação. Você vai dar um exemplo, né, que contribui para o seu argumento ficar forte, né? Dar um exemplo, mas também você vai comentar esse exemplo, colocar a sua ideia que você tem a partir daquilo, para amarrar com o seu ponto de vista e fechar o seu parágrafo. Compreendido? E por último, o princípio. O princípio pode ser uma justificativa sua, baseada em uma crença, baseada numa situação, num estudo científico, que também que pode, em algum momento, reforçar dependendo do assunto, reforçar as suas argumentações
mas você também tem que tomar cuidado com esse princípio, que você precisa ter uma justificativa que seja coerente com o seu texto, com o seu tema e que vai reforçar aquilo que você quer construir como argumento para convencer o seu leitor. Entendido isso? Ok. Essas dicas é para vocês praticarem e aprimorarem o processo de escrita do texto dissertativo argumentativo. Boa sorte e boa prática. Lembrem-se de se inscrever nos meus canais, nas minhas redes sociais, Prof. Odilon Bispo. Curtam, comentem, compartilhem, mandem suas dúvidas, que eu estarei à disposição de vocês para a gente trabalhar juntos.